ok? O tema da nossa mensagem é chamados para reduzir a nada. Nós temos um chamado. O sistema religioso, ele criou uma estratégia para liderar a Igreja de Cristo. A finalidade dos primeiros apóstolos após a ressurreição era testemunhar da ressurreição de Cristo. A comunidade foi crescendo, mas isso se tornou fonte de lucro. E passado 1000 e poucos anos, o sistema religioso atual criou uma estratégia para liderar a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, não pode ser liderada por homens. O cabeça da igreja é Cristo. Não deve ter outro cabeça. Isso não é a medusa. Eu acho que é a medusa, né? Ser de vários cabeças. Todo mundo manda, todo mundo dita as regras, procura o secretário, procura a missionária, procura o presidente da convenção, procura o presidente regional, o bispo de grau 1, de grau 2, de grau 10, o bispo de grau 33. Então o sistema religioso criou essa estratégia. Quando viu que havia uma necessidade do povo se reunir saudavelmente, eles criaram faculdades teológicas, criaram um curso de teologia, cobraram caro por isso, para formar homens, para ensinar à igreja o que Deus não ensinou. Eu vou repetir. Criaram faculdades teológicas, cursos de teologia, cobraram caro por isso, para formar homens, para ensinar à igreja o que Deus não ensinou. Deus não ensinou a igreja para ir buscá-lo no monte. A teologia ensinou. Deus não ensinou a igreja para dar dízimo. A teologia ensinou. Porque é inadmissível, com tantos teólogos formados, com tantos bacharéis em teologia, com tantos doutores, nunca se falou na igreja que o dízimo era da lei de Moisés e que este mesmo dízimo nunca foi dinheiro, era alimento, 10% do plantio dos judeus e oferecido anualmente. Nunca ouvi isso no curso de teologia. Então formaram homens para ensinar à igreja o que Deus não ensinou. Deus disse isso a Moisés, aos da lei, a quem vivia no regime da lei, não a nós, porque mudou o sacerdócio, mudou a lei, mudou o sacerdócio. O sacerdócio era levítico, agora o sacerdócio é de Cristo. E até Pedro, que não entendia muito bem, disse que nós agora somos sacerdotes reais. Então, se eu sair do meu local, como se fazem este culto ritualista, para entregar um envelope na mão do homem, eu estou constituindo este homem sacerdote sobre a minha vida. E eu, como um sacerdote real, tenho um sumo sacerdote chamado Cristo. Mas isso nunca ouvi ensinar. Então eles criaram essas doutrinas oriunda da sala de aula de teologia. Não que seja ruim, porque estudar é bom. Eu ganhei, por exemplo, do meu irmão Benedito, lá na cidade de Cairo, um curso completo até a faculdade, só que para mim não dá mais. Aos 54 anos,
tem um filho, uma mulher que gasta dinheiro igual água. Como é que eu vou estudar e parar a minha vida? Não tem como. Estudar é bom, mas que você seja honesto. Teologia é bom, mas que se aplique à verdade. Mas uma teologia fraudulenta, para ostentação, para mostrar anel, para ser chamado de bacharel. E quando o povo se reúne, eles dizem: olha, Jesus é a porta, o ladrão vem matar, roubar e destruir. Semana que vem, batismo nas águas. Ui, mas Deus não ensinou isso à sua igreja? Ensinou a Moisés. Nós não somos como Moisés. Nós somos a esposa de Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos lavados, regenerados, transformados. Somos uma nova criatura no espírito, porque na carne continuamos o mesmo. Então disse Paulo que, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios entre vocês, hein? Amado, eu fico intrigado. Como é que pode, eles dizendo-se sábios, tornaram-se loucos? Porque eles acabaram com a igreja de Cristo. Amado, quanto mais sábio dentro da igreja, mais cego o povo fica. Você pode reparar, todo o local chamado igreja, que tem um professor de escola dominical, que tem um bacharel de teologia, que tem alguém que fala grego, hebraico, o povo é totalmente ignorante na palavra. Por quê? Porque esses conhecimentos, eles é para uma minoria. É para aquele que pode pagar o curso, é para aquele que o pai tem uma condição. O pobre, o menos favorecido, o aposentado que sustenta isso, não tem esse conhecimento. Quando vai perguntar ao pastor, ele diz assim: minha irmã, isso aqui é mistério. Não passa na frente do pastor não, mais na frente nós vamos falar sobre isso. Não toca nisso aqui não, que isso é mistério. O povo nunca teve acesso a essas verdades que nós estamos pregando, e mais do que pregando, estamos denunciando. Um abençoado me disse: você persegue os pastores. Alô? Eu não persigo pastores, eu persigo o lobo. Pastor é um dom. Homens não podem produzir pastores. Eu não tenho a capacidade de mandar alguém vir aqui, dobrar o joelho, colocar a mão nele e falar: agora tu és pastor. Não existe isso na Bíblia. Jesus nunca consagrou ninguém a pastor com óleo. Vocês já viram? Os apóstolos não foram consagrados com óleo. Não tem uma passagem na Bíblia. E da onde surgiu isso? Do curso de teologia. Bacharel em teologia diz: amanhã esse homem vai ser consagrado a pastor. Aí o bacharel em teologia pega um chifre de azeite, derrama sobre o homem e diz: ele é pastor. Pastor é um dom, meu amado, dado por Cristo. Diz que subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e ele deu dons aos homens. É dom. Você pode ser pastor na sua família. Se você cuida de vidas, apacenta-as. Se é um pastor no seu trabalho, que você cuida de alguém que está aflito, você abraça, diga: não, olha aqui, em todas as coisas tu és mais do que vencedor. Da palma da mão do Pai ninguém te arrebata. Está cuidando espiritualmente de uma vida. Então Paulo disse: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Foram até alguns, mas muitos segundo a carne. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, muito pelo contrário. A obra dele, os chamados por ele, os vocacionados por ele, autorizados por ele,
diz que ele escolheu as coisas loucas do mundo, e ele fez isso para envergonhar os sábios. Tem muita gente aí se sentindo alguma coisa, e eu vou lhe dizer uma coisa: não é nada. Seu Deus é o ventre, só pensam nas coisas terrenas. Estão aqui atrás porque descobriram que isso é uma fonte de lucro. Eu tenho dito, se Sérgio Moro, o ministro da Justiça nesse país, proibir, e que os céus me ouçam, proibir as igrejas de tomarem, de pedirem dinheiro, não fica uma aberta. Nenhuma. A fonte, a mamata, é muito boa. Eles são intocáveis. Não pagam impostos. Tem pessoas para carregar as bolsas. Não pode passar na frente do líder. Então, criaram-se esta estratégia. E Paulo disse no versículo, ele disse, escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E ele escolheu as coisas fracas do mundo. Ui, mas Deus vai contrariando, hein? Eu me lembro daquele episódio em que Samuel entrou na casa de Jessé e viu Eliabe, né, meu irmão? Eliabe igual a mim, assim, grandão, puro suco, malhadão. Samuel disse, está aqui o ungido do Senhor. Ele disse, esses são os teus olhos. Eu não vejo como você vê, Samuel. Você, os homens, olham para o exterior, olham para os anéis, pelo status quo, olha para o grau de escolaridade. Eu sou Deus, eu olho para o coração. Deus não vê como vê o homem, Deus vai contrariando. Depois ele diz então no versículo de número 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Quando eu entendi isto, a soberba caiu. Eu entendi, era assim, eu queria ser bacharel. Deus disse, bacharel eu não chamo, eu chamo os humildes. Eu posso até te fazer um bacharel, mas do meu espírito, do homem, vai enganar e manipular, como tem feito aí a vida inteira. Se os pregadores pregassem o evangelho, as nações iriam nos ver felizes, seguros e sem temor do mal, porque o evangelho ditado por Paulo diz que esta palavra é a insondável riqueza de Cristo, e o povo vive amargurado, triste, vazio, sem noção e desesperado. Quem foi que fez isso? Os sábios dentro da igreja. Da igreja dos CNPJs, da igreja dos homens, das placas, da convenção, porque a de Cristo, ele está levantando uma geração de vidas que vai confundir esse povo aí fora. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, aonde ele é o governo, aonde ele é o cabeça, aonde quem dita as regras é a sua palavra, aonde o que se move entre nós não é a meninice, sim o teu espírito. Esta igreja de Cristo, que não tem placas, que não tem rótulos, que não tem pastor presidente, esta igreja não tem ensino de homens, o ensino é da palavra. Disse Paulo em Gálatas, no capítulo 1, no versículo de número 11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é produzido na escola bíblica dominical. Não se acha nos montes. Não se conquista
na escola de teologia. Não é produto elaborado num gabinete pastoral, disse Paulo. O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas o evangelho pregado por Paulo é mediante revelação de Jesus Cristo. Se tiver estratégia de marketing, 2 passos para a direita, mergulha na água de Naamã. Não é a igreja de Cristo. Se tiver a campanha de Manassés ou o jejum de Daniel, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem um único evangelho, que o que passar disso é anátema. É anátema. Porque não se aprende isso nas escolas bíblicas dominicais, não se aprende no curso de teologia, e é por isso que eles não gostam da revelação da graça de Deus, porque não há brecha aqui para a vassoura ungida, não há brecha aqui para pastor presidente, não há brecha aqui para a placa da minha igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque Cristo não está dividido. A igreja é uma só. Nós somos a igreja de Cristo que se reúne no Sarapuí. Não somos nem de Apolo, não somos de Paulo, não somos de Cefa, não somos de Geraldo, não somos de Miguel. Nós somos de Cristo. E aqui se aprende o evangelho por revelação, não por tradição. Então, o homem pode estudar em Harvard, deve ser esse o nome. Se Deus não chamou, se Deus não revelar a sabedoria, tudo que ele aprendeu é nulo diante de Deus. Ele pode estudar em Oxford, na Inglaterra. Se Deus não o chamou, ele pode falar em hebraico, em aramaico, ele pode aprender braille. Se Deus não o chamou, a sua sabedoria é nula. É loucura diante de Deus. O homem pode não saber nada, ele pode ser louco para o mundo, mas se ele é chamado diante de Deus, a sua loucura é mais sábia do que os homens. 90% dos estudantes de teologia pregam dízimo, batismo nas águas e praticam a Santa Ceia, que é Páscoa. Procura um teólogo e diga para ele: você não pode comer a Páscoa. Ele pula igual araqueto, pula igual pipoca. Não, porque eu estudei hebraico. Você pode estudar em Harvard, meu amado. Você pode estudar no Sarapuí. Diante dessa revelação, a tua sabedoria é nula. Porque quem tem a revelação da graça de Deus veio te chamar para te reduzir a nada. Você pode ser alguma coisa nos seus alçapões. Você pode ser alguma coisa nas igrejas evangélicas. Na igreja de Cristo, se você não foi chamado para absorver essa sabedoria, a tua teologia é nula, não conta. Faça uma pesquisa. És bacharel em teologia? É. Vou lá frequentar a sua reunião. Dízimo, batismo nas águas e Santa Ceia. É isso que se ensinam. Por quê? Porque aprenderam a letra. Não tem revelação. Paulo disse: eu não aprendi isso com homem algum. E não tem revelação. Olha o que Jesus nos dias de sua carne disse aos judeus. Olha lá. Por aquele tempo, Mateus 11, 25. Deixa eu citar o texto, porque tem pessoas com um problema de audição nos assistindo no YouTube. Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai,
Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste a quem? Aos pequeninos. Olha eles aqui. Lê. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, passa por Malaquias, passa por 1 Coríntios, vem para cá, você chega hoje, Deus mostra a graça e diz, opa, Malaquias 3:10 não se aplica a mim. Quem não se aplica o quê? Eu sou bacharel de igreja evangélica, nós somos pregadores da igreja de Cristo, é diferente. Pode parar. Fica reduzido a nada aí, quietinho com teu canudo. Pode parar. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultastes. Procuram, não acham. Vão ao monte, pede, Deus não mostra. Procura, faz campanha, Deus não dá. Eu acordei no outro dia, parece que ele colocou um chip aqui. Pum! Quando eu acordei, que eu abri os olhos, eu disse, é agora. Vou começar a reduzir a nada. E Paulo neles. Eles falaram, Geraldo, nós vamos te matar. O Deus da terra disse, só quando eu determinar. Porque na mão dele ninguém toca. Eu vi primeiro. Ocultasses estas coisas aos sábios e os instruídos e as revelaste a nós, os pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus quis mostrar a você. Ele escolheu as coisas loucas. E diversas vezes eu disse, Pai, mas com tanta gente mais qualificada, com tanta gente mais estudiosos, com tantas pessoas hábeis, mas tu escolheste a mim. Ele disse, sim, foi do meu agrado. Eu chamo as coisas que não são para confundir as que são. Eu chamo as coisas loucas e desprezíveis para reduzir a nada. E Marcos capítulo 4, versículo 10 ao 12, diz uma palavra também interessante aos judeus. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhe respondeu, Jesus respondeu aos discípulos, a vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. 12. Para que vendo vejam, e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Está aqui, pastor, olha aqui, pastor. Onde? Aqui, Efésios 1:3, ele me escolheu desde antes da fundação do mundo. Não. Se sair daqui e não aceitar Jesus, você é mundano. Não, pastor. Mas aonde que está? Está aqui. Não, isso aí quer dizer outra coisa. Ah, entendi. Ele ocultaste dos sábios e revelaste a nós o pequenino. Eles, dizendo sábio, tornaram-se loucos. E nós, que éramos loucos, nos tornamos sábios, porque entendemos perfeitamente. Para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Deus não quer. Foi do agrado que você entendesse. Pode estudar, como eu disse, em Harvard. Pode estar na igreja há 50 anos, se Deus não quer revelar. Eu não pedi nada, e Ele me deu por graça. Sabe por que Ele fez isso? Para que eu não me glorie na presença dEle. O que eu sei hoje,
Eu não sei porque estudei, eu não sei nem falar. Quando eu falo Bíblia, eu falo com R porque eu sou de boca pesada. Desde a escola que eu troco o L pelo R, Deus disse, é você que eu quero. Porque você, com a boca pesada, não vai manipular. Você com a boca pesada, as pessoas quando te ouvirem vão descobrir que a sabedoria que está aí não é tua, é minha. E eu não estou te colocando aí para que as pessoas vejam você grande. Eu estou colocando você para que as pessoas te vejam desprezíveis e eu grande na tua vida e na vida daqueles que ouvirem a palavra. Eles vieram sendo nada, se tornaram poderosos. E quando o povo vem, eles dizem, eu tenho unção, eu prego muito, eu sou bacharel, eu sou pastor presidente. Isto é glória humana, isto é soberba, isto é vaidade. Deus não recebe. O que é elevado perante os homens é abominável diante de Deus. E Deus está cansado disto. Por isso é que está levantando esta geração de pessoas simples, humildes, pessoas que entenderam o amor de Cristo na sua plenitude. Então não adianta, se Deus não quiser revelar, pode estudar nas melhores escolas de teologia, só vai aprender letra. Colossenses capítulo 1, versículo 26, 28. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou. Agora, lá no tempo de Paulo, agora todavia se manifestou os seus santos. 27, os quais Deus quis dar a conhecer. Meu amado, se Deus não se quiser dar a conhecer, você pode estudar em braille, você pode ter o maior dinheiro, você pode ganhar na Mega Sena, você pode ser o rei da cocada preta. De Deus, tu não aprende revelação. Vai estudar a letra, mas a revelação, Paulo diz, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo no monte, Cristo nos templos, Cristo nas grandes catedrais. Mas é isso que os teólogos pregam. Estudaram 4, 5 anos de bacharelado para dizer, esta é a casa de Deus, você entrou agora no santuário, olha a reverência, quando chegar aqui, tire, vou falar o nome que eu não sei, lá, a sapata, do sarpá, sei aí, dobre o seu joelho, porque agora você chegou no santuário. Isso é o que os teólogos falam. A revelação diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Diz que Deus quis dar a conhecer isto. Isto era um mistério que estava entre os gentios, em que séculos e gerações não sabiam, disse Paulo. Era um mistério que estava oculto e que Deus quis dar a conhecer esse mistério que estava entre os gentios. Paulo disse, isto é, Cristo está em nós, meu irmão. A fonte de sabedoria, a maior riqueza, o amor inesgotável está em nós. E qual o critério usado por ele? A soberania de Deus. Deus chama quem Ele quer. Você sabe o que está acontecendo nesse país? É que eles não aceitam que um negro semi-analfabeto revele o que Deus ocultou a eles. E dizem, o Geraldo está tirando o batismo da igreja. Não sou eu. Foi a revelação que Deus ocultou de vocês. Diz que Romanos 6,3, o meu batismo, o nosso batismo foi nas águas. Romanos 6,3, foi aonde? Então não é Geraldo, é a revelação que Deus ocultou de vocês. Então vocês dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Deus é soberano. Ele chama quem Ele quer. Ele faz o que Ele quiser. E Romanos 9, 11 ao 13 diz isso, olha aí. Olha isso aí, olha isso aí. E ainda,
não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então diz que os gêmeos não tinham nem nascido ainda, não tinham feito nem bem nem mal. Porque a igreja é assim: você fez tudo bom, é de Deus, e você fez o mal, é do diabo. Deus disse: eu vou chamar antes de nascer, para dizer que está na minha presença, porque fez um jejum, porque deu um dízimo, porque canta muito, porque é bonzinho. Deus disse: eu vou chamar antes mesmo de nascer, para que vocês saibam que eu chamo pela minha soberania, e eu faço isso pelo conselho. Diz que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. 12, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Contrariou ou não contrariou? Contrariou. Não pode? Dentro da lógica, pode isso? Não pode. Deus disse: não pode para vocês, mas quem chama sou eu. Eu chamo as coisas que não são para reduzir as que não são. Não, aquele lá vai ser o pastor, ele dá dízimo bem, ele fez teologia, Deus, do pastor da igreja de vocês. Na minha, é quem eu quero. Quem dá o dom é ele, pastor é um dom. Pastor não é quem passa óleo na cabeça de ninguém. Isso na verdade não é nem unção, isso é macumba. E diz o versículo 13, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O quê? Sim. A igreja quer salvar Esaú e rejeitar a Jacó. Deus disse: não, estou aqui para reduzir vocês a nada. Eu escolhi Esaú. Não, eu escolhi Jacó. Eu me aborreci foi de Esaú. Espera aí, mas Jacó traiu, mas eu escolhi. Espera aí, mas Esaú tinha o direito à primogenitura, mas eu escolhi. Espera aí, Jacó tramou com a mãe para enganar o pai. Era o enganador. Era para os homens, mas para Deus era um escolhido. Deus amou ele. Alô? Deus amou você. Deus escolheu você. É por isso que chegou até aqui e vai chegar a lugares mais distantes. Não foi a tua sagacidade, não era que tu era mais esperto que os outros, é que sobre a tua vida há um selo, há uma fronte. Tu és de Deus, propriedade exclusiva do Pai. Tem como? Esaú certinho, primogênito, direito à bênção, bonitão, barbeado, calça da Nike, que chute na graxa. Esaú, Jacó levado, nariz, como diz o meu sobrinho, nariz sujo. Mas era de Deus. Deus quis ele. É Deus que chama, é Deus que gera essa contrariedade nos homens. No lugar em que não é chamado os meus filhos, disse em Osés, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. A igreja rejeitou você, porque tu eras pobre, viúva, não era casada, não podia ceiar, não podia batizar, não pode. Foste rejeitado, sem saber eles que tu eras amado pelo Pai desde antes da fundação do mundo. A igreja abraça quem Deus rejeita, e a igreja rejeita a quem Deus abraça.
A igreja profana o que é santo e santifica o que é profano. Deus disse: eu amei a Jacó, eu me aborreci, eu desprezei Esaú. E depois diz o versículo, é o 13, já lemos o 13. Amado, Deus chama quem Ele quer. Não adianta o grau de escolaridade. Não adianta se preparar nas melhores faculdades de teologia. Se Deus não te chamar, vai gastar dinheiro e vai usar dessa teologia para enganar as pessoas, como eles têm enganado aí todo o tempo que a igreja está aí. Nunca vi nessa nação um pregador se levantar contra o dízimo. Tem alguns na internet, é verdade, e graças a Deus que estão surgindo, mas nas igrejas evangélicas eu não vejo um na igreja tradicional que está aí se levantar na autoridade do Espírito Santo e dizer: pô, parar, o dízimo é da lei, sobre os filhos de Deus não tem mais ordenança, Cristo aboliu na sua carne. Não tem um. Famigerados, cães gulosos, disse o profeta. Sanguessugas, diz o Geraldo. Laudo. É Deus é quem chama. Eu vou começar por Moisés. Temos 20 minutos. E vou parar em Paulo. Aperte os cintos. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Os homens: não, pode me colocar na frente da igreja, eu sou eloquente, eu tenho uma boa oratória. No curso de teologia fui eu. Porque Deus chamou Moisés e disse: Moisés, tu serás um grande profeta. Moisés disse: eu? Não sei nem falar. Eu não sou eloquente. Nem outrora, nem depois que tu falaste com o teu servo, pois eu sou pesado de boca. Não faz isso comigo. Vão me chamar de burro, de orelhudo. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem o vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Depois ele diz no versículo de número 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Não sabe falar? Deus fala por você. Disse então Moisés. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele a que hás de enviar, menos a mim. Homem com vergonha, gente. Eu já senti essa vergonha. Há um tempo atrás, um bonito aí da internet fala em hebraico, Ramachia, Xarabadai. Disse para mim: Geraldo, você é burro, analfabeto. Eu disse: eu sei, mas foi ele que me chamou para reduzir a tua sabedoria a nada. Pega o teu canudo, coloca debaixo do braço, sai de mansinho, devagarinho, porque a tua teologia de campanha, a tua teologia de dízimo e os teus batismos nas águas estão reduzidos a nada diante da grandeza e da sabedoria de Cristo. A honra pelas minha boca não é de Geraldo, não é de homens, a honra não é das placas, a honra é do Cristo, do soberano, do Rei dos Reis, do Senhor dos senhores, do dono da sabedoria. É para ele a honra. Eu não me glorio. E disse então no versículo 14: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão?
Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em teu coração. 15. Tu, pois, lhe falarás, lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, Moisés, e tu lhe será. Mas se eu te escolhi, quem vai é você. Não cair, está com vergonha das pessoas falarem que você não sabe falar, que você, ao invés de falar Bíblia, você fala Bíblia, não tem problema, eu mando outro, mas você tem que ser por Deus, porque quem eu chamo tem que ir, porque eu capacito. É isto que Deus fez com você. Quem diria? Quando você chega hoje na tua antiga congregação, quando tu abre as epístolas de Paulo, eles dizem: que tiro foi esse? O diabo está usando a tua boca, não é possível. Satangós, saravá, munhá, tudo de ruim eles chamam. É que como eu não sei falar, eu me tornei boca de Deus. Tu és boca de Deus. Quando tu abres a carta escrita não apenas no Evangelho, tu és a carta escrita de Deus. Quando tu chega hoje na tua antiga congregação, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, as pessoas fazem uma leitura do Evangelho na tua vida. Tu és uma pessoa muito melhor, mais equilibrada, mais sensata, mais segura, mais sábia em Cristo. As pessoas olham para você, não vê apenas carne e osso, as pessoas veem a carta de Cristo. Eles fazem uma leitura da verdade de Deus, da verdade de Deus, da verdade de Deus na tua vida. Eles dizem: nossa, mas ele está tão mudado. Você não tem mais medo de que Jesus volte e te fique aí? Eu sou um espírito com ele, abençoado. Amadinho, eu sou um espírito com ele. Mas eu vi você passar pelo prato de farofa ali, você nem pediu licença. Alô, eu sou filho da luz. Se isto fosse uma verdade, quem tinha que pedir licença não eu, é ele. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu passo de uma. Mas Deus escolheu, meu irmão. Ou Deus não sabia que você não sabia falar? Eu disse: Senhor, eu vou pela internet, mas quantos sábios vão me assistir? As pessoas vão me taxar de analfabeto? E Deus disse: quem fez a boca não fui eu. Ou tu não sabes que desde antes da fundação do mundo, eu não sabia que tu serias um semi-analfabeto? Vá nesta tua força, abre a boca, eu colocarei a minha palavra, e os sábios serão envergonhados. Porque quem fala por você não é a tua carne, é o meu espírito. Isto deixa eles enlouquecidos. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. 7. Mas o Senhor me disse a Jeremias: não digas nem passo de uma criança, porque a todos em que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Adianta, meu amado, quando ele chama, pode ser saci com uma perna só, faz uma lenha no arraial do sistema. Meu amado, eles jamais imaginariam
que em pleno século 21 iria brotar, os remanescentes da graça, iria brotar com esta força que está o Brasil. Em cada cidade dessa tem alguém dentro das casas se reunindo num espaço, não importa o local, Cristo está lá, está ganhando força, está brotando, está surgindo uma nova geração de adoradores, não por homens, mas por Cristo. E no versículo 17 disse o seguinte, 17, bota o 17, bota aí dando a hora. Tu, pois, continuou Deus falando com ele, cinge os lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. 18, eis que hoje, sem saber falar, e uma criança, Deus disse, eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, uma criança sem saber falar. Deus disse, fui eu que chamei, e é contra o país inteiro, ninguém poderá contra você. E diz, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o seu povo. Moisés, Jeremias e Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 13, versículo 53, olha aí. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, 54, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte, que se maravilhavam e dizia, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Ali estavam os escribas, estavam os fariseus, os membros do sinédrio, a nata da sociedade, os copistas, os que conheciam a Torá, os que gostavam de se ostentar, de sentar nas primeiras cadeiras. Quem é que aparece? Jesus de Nazaré. Nunca fez um curso de medicina, mas já curou mais coração quebrantado e contrito do que todos os cirurgiões do planeta. Nunca fez um curso de teologia, mas diz a palavra que aos 12 anos ensinava os doutores no templo. Nunca escreveu um livro, mas os livros escritos por eles não podem conter na biblioteca do mundo inteiro. E quando ele chegou com a sabedoria de Deus, e não das escolas de sinagoga, eles se maravilharam e perguntaram, de onde vem a sabedoria deste? E ele diz no versículo de número 55, não é este o filho do carpinteiro? Sabe o que eles estavam querendo dizer? Isso não é nada. Isso é um pobre coitado. Não é membro do sinédrio, não é um escriba, não vem da alta sociedade, tem os pés rachados, o filho de um humilde carpinteiro, mas que foi chamado para reduzir a pó os poderosos da sua época. Com sua simplicidade, ele andou sobre o mar. Com seu amor, ele curou multidões. O seu púlpito era a estrada, o seu templo era onde estivesse alguém necessitado. Este era Jesus de Nazaré, um simples carpinteiro, mas enviado da parte de Deus para transformar a sua época e o mundo em que nós vivemos com as suas palavras. Moisés, Jeremias, Jesus e Pedro. Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13. Tem? Não? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam feito um curso de teologia. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ai!
Deus chama iletrados, Deus chama incultos, Deus chama homens de boca pesada, Deus chama criança, Deus chama filho de carpinteiro. Deus está levantando as domésticas, Deus está levantando as coisas que não são, Deus está levantando as coisas humildes. Hoje nós temos acesso à verdade de Deus. Outrora só os doutores, só os teólogos, só os bacanas, só os riquinhos, só os filhos de pastores poderiam estudar na melhor escola de teologia e chegar dentro de uma reunião, se ostentar com seus anéis, com seus canudos nos primeiros lugares da igreja. Hoje, graças à graça de Deus, do menor ao maior, todos conhecem a revelação, porque Deus está derramando desta unção poderosa sobre a vida daqueles que rasgaram seu coração para receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Quando eles olharam, e eles sabendo que Pedro e João eram homens analfabetos, disseram: não é possível. Só existe uma coisa: são analfabetos, não pode estudar no sinédrio, não frequentaram a sinagoga. Esta sabedoria deles vem de onde? Eles disseram: é porque eles andam com Jesus. Você sabe por que eles não têm a sabedoria que nós temos? Porque eles não andam com Cristo. O seu Deus é Mamon. A igreja evangélica está assentada em Mamon. Digo sem medo: quem me levantou não me derruba, meu amado. A igreja evangélica está assentada sobre Mamon. O Deus deles é o ventre. Nós, incultos, iletrados, pessoas simples, pessoas humildes, andamos com Cristo e a sua palavra. E outra coisa, não negociamos essas verdades. Não adianta. Quem não aceitar pela pregação vai crer no nosso testemunho de vida. Moisés, Jeremias, Jesus, Pedro e João, e agora Deus vem e contraria tudo. Agora Deus pega um homem totalmente sábio. Deus pega um homem que estudou nas maiores escolas de teologia com Gamaliel. Deus pega um membro do Sinédrio, cidadania romana, fabricante de tendas, um homem importante. E Deus tira toda esta sabedoria e transforma ele num louco por amor a Cristo. Ele mesmo diz isso, olha lá, Filipenses. Porque nós, disse Paulo, a igreja de Filipe, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Confiar na carne é ser orgulhoso, é ser soberbo, é dizer: eu fiz porque eu fui ao monte, eu fiz porque eu jejuei, estou cheio meu amado, eu já entrei em lugares que os homens pareciam um verdadeiro pavão. Teve um dia que eu não aguentei mais, eu negão, birimbau, né, meu irmão? Falei: vou falar, tem a cara da riqueza. Quando ele chegou, eu falei: pô, mas que pavonice, hein, cara? Você pensa que você é o quê? Olha, eu mando Deus soltar a mão e você manda nada. Nunca mais voltei lá, mas que eu falei. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 4, bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, disse Paulo, eu ainda mais. Olha o currículo. Circuncidado ao 8º dia, o orgulho. Da linhagem de Israel, da tribo do rei. O nome dele é Shaul, a igreja chama de Paulo. Futuramente vamos falar sobre isso. Mas o nome dele é uma referência ao rei Saul.
ele era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, ele disse: eu fui fariseu. 6. Quanto ao zelo, o farisaísmo, a lei tinha um zelo, perseguia a igreja. Ele disse: quanto ao zelo, perseguidor à igreja. Quanto à justiça que há na lei, disse Paulo, eu era irrepreensível. Totalmente diferente de Moisés, totalmente diferente de Jeremias, totalmente diferente de Jesus de Nazaré na sua sabedoria terrena, totalmente diferente de Pedro e João, que eram inculto e letrado. Batemos de frente com um homem negão de tirar o chapéu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei por perda por causa de Cristo. Paulo disse: tudo isso que me trazia pompa, tudo isso que me trazia um status, eu considerei por perda para poder ganhar a Cristo. Porque enquanto eu estivesse debaixo do orgulho judaico, Cristo não se manifestava na minha vida. Alô? Aonde há soberba, Cristo não se manifesta. Aonde há autoritarismo, Cristo não se manifesta. Deus não entra aonde está a soberba do homem. Deus não entra aonde está o orgulho do homem. Deus não está nas catedrais por 2 motivos. Primeiro, que ele não habita em templos feitos por homens. Segundo, é que ele não suporta a soberba. Deus rejeita a soberba, mas ele dá graça aos... Receba a graça de Deus na tua vida. Mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Em algumas traduções está esterco. Paulo diz: todo esse conhecimento adquirido com Gamaliel, diante da sublimidade. Sublinha aqui, Miguel, tens demônio? Sublinha aqui. Todo que ele aprendeu com Gamaliel, toda a teologia, todo o conhecimento, todo o orgulho judaico, diante da É hebraico? Por causa da sublimidade do conhecimento, Paulo disse: para mim é refúgio, para mim é esterco, não vale de nada, muito mal para plantar um pé de cuscuz. Pé de cuscuz não. Amados, do ignorante Deus faz um sábio, e de um sábio Deus faz louco por amor a ele. Eu vou repetir: do ignorante Deus faz um sábio, e de um sábio Deus faz um louco por amor a ele. O Nero dos discípulos foi decapitado em Roma por Nero. E no chamado dele, no encontro com Cristo, quando ele deixa tudo isso como refúgio, Cristo disse a ele: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quanto mais sofria, mais amava, a ponto de um homem que respirava ameaça de morte dizer: sem amor eu nada sou. Porque Deus fez dele de um sábio a um louco por amor de Cristo. Também é dele as palavras de 1 Coríntios 4, versículo 9, olha lá. Porque a mim, disse Paulo, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Depois ele diz no versículo de número 10, nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios, nós fracos, vós fortes, vós nobres, e nós desprezíveis. Mas para entrar nessa categoria, Deus teve que tirar o orgulho,
a pompa, a sabedoria de Gamaliel, para se tornar um ser desprezível, para reduzir a nada o mundo cristão. O mundo cristão está confundido. O mundo cristão está em pânico. Eles estão sendo ameaçados como ratos nos seus esgotos, que eles mesmos colocaram para fora. Hoje, qualquer lugar desta cidade se sabe que vocês não são salvos pelo sacrifício, que vocês não podem ser separados do amor de Deus, que nem a morte, nem a altura, nem os anjos, nem o principado, nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só pode pregar isso quem foi desprezado, só pode pregar isso quem foi chamado. Orgulhoso, ele disse: eu posso me orgulhar na carne. Eu era fariseu, hebreu dos hebreus, eu era da tribo de Benjamim, do rei, eu tenho sangue nobre. Deus disse: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. E toda esta teologia, todo esse conhecimento adquirido por Gamaliel diante de mim, Paulo, não é nada, porque eu torno a sabedoria do homem nula. Você tem que ser um ser desprezível, porque é aí que eu vou agir na tua vida. Paulo morreu, deixou um legado, e hoje nós somos os profetas desta geração. Abra tua boca, não temas, Deus está com você. Tu és a carta de Cristo escrito para esta geração. Rasgue o teu coração. O que você ouve da parte do Espírito Santo, você nunca vai aprender em escola de teologia, não vai achar no monte, nem nas grandes catedrais, porque esta palavra não está longe de ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Quem recebe esta palavra, diga Abba! Diga Abba! Diga Abba! Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. 11. Até a presente hora, vê se está igual aos apóstolos da atualidade. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Mas não negociava a palavra, não se vendia, não se corrompia. Paulo disse: eu combati o bom combate. Desceu numa corda e ele disse: o combate é bom. Foi preso Silas meia-noite cantando e ele disse: o combate é bom. Evangelho inegociável. Paulo disse: o combate é bom. Foi diante do rei, prenderam Paulo, humilharam, bateram, deixaram meio morto. Paulo disse a Timóteo: o combate é bom. Digo eu a vocês, não desanimem, não retrocedam. Retroceder nunca, render-se jamais, porque neste século o combate é bom. E não temos morada certa. 12, ai, 12 é lindo, não deixa não. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. E quando somos injuriados, ameaçamos. Não é assim que os teólogos dizem? Vai lá na televisão, vai lá. Tem um aí, eu não sei o nome dele, não sei o que, truque. Aí bate no peito assim: se eu sou homem de Deus, vai vir câncer na tua vida. Se Deus desse asa à cobra, até que viria mesmo, né? Que essa é a vontade dos pastores. Paulo disse: e nos afadigamos, trabalhamos com as próprias mãos, nossas próprias mãos, e quando somos injuriados, bendizemos, e quando perseguidos, suportamos. 13, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo. Disse Paulo: eu sou a escória de todos. O orgulho judaico, o hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim,
O outro disse, eu não sei falar. Deus disse, vai ser a minha boca. Paulo disse, eu sou o orgulho judaico. Vou te fazer louco por amor do meu nome. Vou te mostrar o quanto deve sofrer. Por onde tu passar, as pessoas vão dizer, ali vai o lixo. Diante dos homens. Mas diante de Deus, ele disse, a coroa da justiça me está reservada. Ali vai o herege, porque é assim que eles falam de você agora. Ali o herege, olha lá, o diabo está usando a tua boca. Ali vai o desigrejado, ali vai não sei o que. Pode falar o que quiser, meu amado. Nós temos certeza daquele que nos chamou. E da onde ele nos tirou, nós não voltamos para lá nunca mais. O evangelho hoje, e 5 minutos, o evangelho hoje é acessível a todos, pobres e analfabetos. Privilégio que era apenas dos estudiosos, que nunca nos mostraram as boas notícias. Quando íamos nas congregações deles, era só ameaças, pedição de dinheiro, meia hora, barganha com Deus, um Deus mau e carrasco, de homens que estudaram para nos colocar medo, nos aprisionaram, nos fizeram presas e clientes dessa gente. A notícia sempre era de um Deus vingador. Vivemos acuados, com medo, até que os nossos olhos se abriram. E isto, só quem pode fazer é Cristo. Não foi Geraldo, não foi um homem. A obra é dele. Foi ele quem iluminou os olhos do nosso entendimento. Não importa se tu não sabe ler, os teus olhos estão iluminados. Não importa se tu não sabes falar, o Espírito Santo falará por você. Lucas capítulo 21 e 15, olha lá. Porque eu vos darei boca e sabedoria de Deus, e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer a todos os que vos se opuserem. Esta é uma verdade na tua vida. Os teus antigos pastores, quando te vêem, eles correm, porque sabem que da tua boca sairá uma sabedoria que Deus ocultou deles. Eles não querem conversa com você, de Bíblia não. Quando você para com eles, que você leva ele para Malaquias, eles dizem, já sei, está vendo no YouTube, né? Mas é verdade. Para de ficar vendo esses pregadores no YouTube. Para não, filho, nós vamos continuar. Lá tem coisa, a gente vai reter o que é bom, não é assim que vocês ensinaram a vida toda. Segura, como diz um dito popular, chupa essa manga, filho. Eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. Eles ligam para minha casa, diz que não aceita. Eu falo para eles, faz um vídeo, bota no YouTube e o povo julgará. Estou errado? Faça um vídeo. Eu não vejo o vídeo de vocês. Eu vejo vocês falando um montão de asneira. Mas eu não vejo vocês refutando com a palavra. Por quê? Porque aos humildes, aos desprezíveis, Deus deu boca e sabedoria em que eles não podem contradizer. E eu termino com 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 18 ao 23. Olha aí. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, disse Paulo lá, faça-se estulto para se ser sábio, se tornar sábio. 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Estão sendo pegos. Dizimistas fiéis. Aí hoje, né?
Você saiu, tem 3 meses de lá. Aí tu retornas, aí parou uma irmã aqui e disse para ela: ô, minha irmã, 3 meses sem estar lá? A irmã está com os 3 meses do dízimo atrasado. Ela, o quê? Cão guloso! Foi Geraldo que mandou. É que na verdade não foi Geraldo, foi Isaías que disse lá, né? Meu amado, eles estão desesperados. O sistema está em pânico. Estão sendo reduzidos a nada. O cofre está esvaziando. Me ameaçam, me xingam, me criticam, mas eu sigo o meu chamado. E eu não descansarei enquanto não ver essa turma pegando ou na enxada ou num trem. E eu tô doido para bater com eles dentro de um trem lotado. Nem que eu largo a minha marmita de feijoada no focinho de um. Porque está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Na astúcia dele, 20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Tem mais? Tem. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso. Tem mais? Tem. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as coisas futuras. Opa, apontou para mim. Tudo é vosso. 23. E vós de Cristo, é Cristo de Deus. Tchau.